descreveu como a exibição mais nojenta e ultrajante na história do futebol nojento. Discordo por completo. Nojento? De jeito nenhum. Eu estou mesmo. Estou bem sério. Então, se você está se perguntando o que foi que você acabou de ver, aquilo é Casiflava, futebol de rua africano, exibicionismo ou como quiser chamar. E o objetivo é vencer seu oponente da forma mais humilhante possível. E se você está pensando, ninguém conseguiria fazer isso na Europa, você está muito enganado. Metade dos lances que você acabou de ver foram tirados diretamente de jogos da Premier League. Esse é o Yannick Bolasie, o cara que levou o drible africano para a Inglaterra. Os defensores simplesmente não sabiam o que fazer com ele. Em metade das jogadas, ficavam completamente perdidos, tentando entender que diabos tinha acabado de acontecer. Os fãs também não conseguiam acreditar no que viam. Eles só continuavam a gritar: "Tem certeza que você não é brasileiro?" Antes da tragédia acontecer, ele era tão bom que as pessoas brincavam que ele deveria ser o primeiro jogador a ter 6 estrelas de drible no FIFA. E no seu auge, ele se tornou o segundo jogador africano mais caro da história. Olha, se você acha que Jamie Vardy foi um milagre, eu te digo, este cara não ficava muito atrás. Apesar de ter crescido na Inglaterra, quando completou 16 anos, ele nunca tinha sequer pisado numa academia. O seu verdadeiro sonho era se tornar um rapper. Acontece que um dia, segundo o próprio Bolasie, ele estava assistindo Henry na televisão e pensou consigo mesmo: bem, acho que eu poderia tentar. Mas depois de apenas 4 meses tentando numa academia, ele simplesmente se cansou. Em vez disso, ele abdicou de tudo e foi jogar pelo time local na primeira divisão do futebol inglês, onde recebia 20 libras por jogo e um hambúrguer grátis por cada golo que marcava. Como se pode imaginar, Bolasie estava a desistir novamente. O plano era ir trabalhar para o pai da namorada como carpinteiro. Afinal, realisticamente, não havia chances de ele conseguir, exceto por uma coisa. Apesar do Bolasie ter nascido na França e não no Congo, quando ele se mudou para a Inglaterra com os pais, ainda bebê, os primos africanos vieram junto. E, cara, isso aí só pode ser genético, porque 3 deles viraram profissionais e eram bola de verdade. Lembra do Lomana Lualua, do Newcastle? É primo dele. E o que aconteceu depois foi pura sorte. Justo quando o Bolasie estava prestes a entrar no mercado de trabalho, um amigo de um dos primos dele se machucou logo depois de assinar com um time de Malta chamado Floriana. Aí, tentando fazer o Bolasie dar mais uma chance pro futebol, e com o clube precisando de um substituto temporário, os primos mexeram uns pauzinhos e conseguiram um teste pra ele. E de alguma forma, deu certo. Mas, na real, a sorte dele não parou por aí. Morando sozinho em Malta, o Bolasie não sabia muito o que fazer com o tempo livre. Ele claramente se entendia fácil. E como sempre soube mexer com edição, desde a época em que fazia clipes de rap pra ele mesmo, começou a gravar os próprios jogos e postar compilações dos seus melhores lances no YouTube. E eu não estou brincando, um dia ele enviou esses links para o agente do primo. O cara os passou adiante e seu talento devia ser claramente óbvio, porque do nada, ele tinha clubes de toda a Europa vindo atrás dele: Hoffenheim, Sturm Graz, Leicester, Plymouth Argyle. Foi inacreditável. No final, ele escolheu Plymouth porque ele só queria voltar para casa. E afinal, naquela época, eles estavam indo melhor do que o Leicester. Mas quando chegou ao clube, ficou claro que ele não acreditava que já estivesse pronto para assumir espaço num time de Championship. Por isso tentaram emprestá-lo várias vezes e acabou sendo bem mais difícil do que ele imaginava. Primeiro veio um teste no Dagenham, da 4ª divisão, mas mandaram ele de volta e com a janela de transferências fechando sem ele conseguir um clube de verdade, a ironia bateu forte. Acabou indo por empréstimo de 6 meses justamente pro Rushden e Diamonds, um time praticamente amador da Non-League, o mesmo clube cuja base ele tinha abandonado alguns anos antes. Felizmente, quando o mercado de inverno chegou, ele conseguiu uma transferência para o Barnet, e uma vez lá, não só começou a jogar muito melhor, mas teve a sorte de que Tony Finnegan, um ex-jogador do Crystal Palace que virou agente, estava nas arquibancadas assistindo. E assim que o jogo terminou, ele foi até os pais dele e disse: "Posso fazer seu filho um jogador da Premier League em 3 anos. Apenas alguns meses depois, Bolasie já estava voltando do seu empréstimo. E mesmo com o Plymouth não só sendo rebaixado, mas literalmente falindo, o Bolasie já tinha feito nome o suficiente para sair antes do navio afundar. Ele foi direto pro Bristol City, contratado por apenas 10.000 libras, com o auxiliar técnico dizendo que era inacreditável um jogador como o Bolasie estar disponível por esse preço. Esta é uma oportunidade que só acontece uma vez na vida, e ele não estava errado. 8 meses depois, com sua equipe prestes a sucumbir no confronto de rebaixamento contra o Coventry, foi Bolasie quem entrou tarde e marcou o gol que quase salvou o clube. E assim que a temporada terminou, ele não só foi eleito o jovem jogador do ano do clube, mas também alcançou tudo isso enquanto o lendário olheiro, e na época, gerente do Crystal Palace, Doug Friedman, o observava de perto.
E o resultado foi simples. Apenas um ano depois de chegar a Bristol por mais ou menos o valor de um Honda Civic usado, ele estava sendo avaliado em $500 mil. E agora, tudo o que ele tinha que fazer era levar o Palace de volta à Premier League. Quando ele chegou ao clube, estavam na lanterna com 3 derrotas nos primeiros 3 jogos do campeonato. Os adeptos já se preparavam para uma crise. Todos viam o quanto dependiam do Wilfried Zaha, então todo treinador colocava 3 defensores nele e ele estava acabado. Mas bem, uma das primeiras coisas que o Friedman perguntou pro Bolasie foi se ele achava que podia ser tão bom quanto o Zaha. A resposta? Vou ser melhor. E não demorou para ele começar a bancar isso. Em outubro, o Palace já estava longe da parte de baixo da tabela. E, com Bolasie e Zaha deixando todo o defensor perdido em campo, o time já aparecia no top 4, embalado rumo aos playoffs de acesso. Como o próprio Bolasie disse, na minha primeira temporada, ninguém me conhecia. Todos os defensores se concentravam no Zaha, então eu estava sempre livre para fazer algo especial. Pelo resto do ano, ele deu ao clube tudo o que tinha. Parecia que nada poderia pará-lo, nem quando Doug Friedman saiu de forma controversa no meio da temporada, nem quando a seleção congolesa o convocou. Mesmo assim, ele dizia que a única coisa que importava era colocar o Palace de volta no topo. E quando chegaram às semifinais dos playoffs, com o time já somando 116 minutos de confronto sem marcar um único gol, foi o Bolasie que tirou um coelho da cartola e resolveu, colocando o Palace na final. Mas, de alguma forma, quando o dia chegou, ele não estava entre os 11 titulares. Ele tinha sacrificado tudo por aquele momento. Ele havia ajudado a impulsionar a segunda era de ouro do Palace. Poxa, ele estava na seleção do ano da Championship. E ainda assim, não importa o que, quando eles venceram, ele estava lá com um sorriso no rosto, celebrando de braços dados com o Zaha. Era o tipo de pessoa que ele era. Ele não trazia só o brilho, tinha a dedicação e a mentalidade para acompanhar. Só havia um problema: ele não conseguia marcar. Como disse o adjunto do Palace, em cada jogo ele passava por 3 ou 4 jogadores em velocidade usando as habilidades mais maravilhosas, mas quando era hora de chutar, ele chutava com muita força e a bola voava 2 metros acima da trave. No momento em que se tornava cada vez mais preocupante que Bolasie não tivesse qualquer formação formal em academia, no ano seguinte ele passou uma temporada inteira sem marcar. Isso teria sido inaceitável para qualquer outro atacante da Premier League, mas quando se tratava de Bolasie, não importava. Naquele ano, mesmo com Zaha saindo para o United, assim que o clube subiu para a primeira divisão, Bolasie assumiu completamente o lado criativo da equipe e os levou a uma de suas maiores temporadas de todos os tempos, não apenas conseguindo evitar o rebaixamento pela primeira vez na era da Premier League, mas quase alcançando um top 10. Ficava cada vez mais claro que nenhum zagueiro no mundo conseguia pará-lo, com o técnico Tony Pulis em certo momento afirmando que Bolasie destruiu Kyle Walker de tal forma que forçou Redknapp a substituí-lo e mudar suas táticas. Mas, ainda assim, nenhuma partida daquela temporada se comparava àquela que ficou conhecida como Crystanbul. Imagine a cena, penúltimo jogo da temporada. O Liverpool precisa vencer o Palace pelo maior número de gols possível se quiser ter uma chance de título. Faltando 12 minutos pro fim, eles estavam vencendo por 3-0. E de repente, tudo começou. Damien Delaney marca o primeiro, depois Bolasie dispara no contra-ataque e assiste Dwight Gale, que empata o jogo 2 minutos depois. Dos 12 mil jogos da Premier League, apenas 24 vezes um time virou um placar de 3 gols e neste especificamente, como o The New York Times escreveu, Bolasie foi o centro das atenções. O lateral direito do Liverpool, Glenn Johnson, foi humilhado por ele tantas vezes que naquela noite os comentaristas o criticaram tão duramente que ele teve um colapso público no Twitter. Esse era o efeito que Bolasie tinha nos defensores. Ele era de uma raça diferente. Eles nem sabiam como reagir, como Alan Pardew viria a dizer. Outros clubes teriam tentado mudar Bolasie, mas nós reconhecemos que ele era um rebelde e confiamos nele. Foi por isso que ele melhorou tanto em poucos anos. A sua singularidade é o que o torna especial. E em breve, isso será evidente para todos os outros. No ano seguinte, mesmo com Zaha de volta do United, parecia que o Palace só jogava bem quando Bolasie estava no seu melhor. Com 10 jogos disputados, eles haviam vencido apenas 2, e mesmo um desses foi graças a um gol decisivo de Bolasie. Mas no jogo seguinte, com o Palace novamente em desvantagem contra o Liverpool, Bolasie brilhou intensamente, não apenas permitindo que Dwight Gale marcasse quando seu chute de 30 metros ricocheteou na trave, mas depois dando um chapéu em Lovren e assistindo o segundo gol, enquanto o Palace conquistava uma vitória de 3-1 contra um dos maiores times do país para escapar da zona de rebaixamento. E justo quando os torcedores mais casuais da Premier League começaram a se perguntar se aquilo tinha sido pura sorte, um mês depois, contra o Tottenham, com o Soldado e o Eriksen encurralando ele na bandeirinha de escanteio, o Bolasie meteu uma roleta num movimento só e ainda deu uma cavadinha por cima dos dois. Aquilo deixou a torcida completamente maluca. Todo mundo revendo o lance em loop tentando entender como ele tinha feito aquilo, até que um companheiro de time foi à imprensa e disse: ele já fez coisas ainda mais absurdas nos treinos. Todo dia é como assistir futebol de rua. Mas mesmo com todo mundo querendo ver mais, aí veio a convocação para a primeira Copa Africana de Nações da carreira dele. E dessa vez o Bolasie não ia recusar.
Logo no primeiro jogo, ele marcou o gol de empate para garantir o resultado. Mas quando chegaram às quartas de final, já com 62 minutos no relógio e perdendo de 2-0 justamente pro maior rival, o outro Congo, virar aquele jogo significava tudo pra torcida. E, mais uma vez, foi o Bolasie quem chamou a responsabilidade. Ele deu a assistência pro primeiro gol e mudou completamente o clima do jogo, dando início à reação que levou a República Democrática do Congo à virada e, no fim, a medalha de bronze, o melhor resultado do país desde o título de 47 anos atrás. E adivinha só, quando saiu a seleção do torneio, tirando o goleiro, o único jogador congolês escolhido foi ele, Bolasie. E se já parecia que não dava pra melhorar, no primeiro jogo de volta à Premier League ele entrou no fim contra o Newcastle e deu o passe do empate. Depois ainda distribuiu 2 assistências contra o Queen's Park Rangers, mas nada se compara ao que ele aprontou contra o Sunderland. Após um primeiro tempo sem gols, no meio da partida, Alan Pardew decidiu testar Bolasie numa posição mais central. E caramba, 3 minutos depois ele já estava dando assistência a Glenn Murray. 2 minutos depois disso, ele tinha marcado o seu primeiro com um verdadeiro chute de atacante. No ataque seguinte, ele encobriu o goleiro para marcar mais um, e apenas 11 minutos depois do primeiro gol, completou o hat-trick driblando o goleiro, depois o zagueiro e empurrando pro gol vazio. Enquanto corria para celebrar, os fãs começaram a gritar: "Parece que estamos vendo o Brasil!" E uma coisa é certa, aquilo não parecia em nada o Crystal Palace. Nenhum de seus jogadores jamais havia marcado um hat-trick na Premier League, muito menos um dos mais rápidos de sua história. Nem consigo imaginar o que teria acontecido se Pardew não tivesse substituído Bolasie tão cedo após seu terceiro gol. Mas enfim, depois de estragar de vez o último jogo do Gerrard em Anfield, vencendo o Liverpool por 3-1 mais uma vez, ainda dando assistência, acertando a trave e, em um lance, até passando a mão no chão antes de deixar o Dejan Lovren para trás, dá pra imaginar que eles pensaram: bem, se não dá pra vencer ele, então é melhor se juntar a ele. E com o jovem de 25 anos liderando a liga em dribles bem-sucedidos, ao lado de Hazard, Sanchez, Coutinho e Sterling, eles se juntaram ao Tottenham na disputa pela sua contratação, chegando a oferecer 20 milhões de libras, apenas para Pardew declarar à imprensa que só o venderia por 40 a 60 milhões. Sabendo muito bem que naquela época, uma transferência dessas faria dele o jogador mais caro da história da Premier League. Em outras palavras, ele queria mantê-lo por perto e por um bom motivo. Na temporada seguinte, ele começou a experimentar com Bolasie de volta àquela função central, e os resultados foram simplesmente impressionantes. Embora de outubro até o ano novo ele não conseguir marcar nenhum gol em todas as partidas em que atuou pela ponta, nas 3 vezes em que jogou no centro, ele marcou de novo na vitória sobre o Liverpool, fez 2 gols contra o Newcastle e deu assistência para o único gol contra o Southampton. Mas assim que todos começaram a se perguntar se a forma final de Bolasie havia sido desbloqueada, ele rompeu o músculo da panturrilha. E naqueles 2 meses sem ele, o mesmo time que estava logo abaixo dos 5 primeiros ficou completamente sem vitórias. Não havia dúvidas, Bolasie era o coração e a alma daquele time. E assim que ele voltou, sabendo que qualquer esperança de terminar no top 7 estava perdida, acho que perceberam que havia apenas uma outra forma de fazer história: levar o clube à Europa pela primeira vez. Então ele se jogou de vez na Copa de Inglaterra, sofreu o pênalti aos 4 minutos do fim nas quartas, com o jogo em 0-0 e depois marcou o primeiro gol na semifinal, levando o Palace à final só pela segunda vez na história do clube. No dia do jogo, tudo parecia saído de um conto de fadas. Crescendo, Bolasie conseguia ver o estádio de Wembley diretamente da janela do seu quarto. A data da final coincidia perfeitamente com o aniversário da sua mãe, que ainda morava naquela mesma casa a poucos quarteirões. Mas, embora tivessem levado o United para a prorrogação, embora parecesse destino, no fim, eles perderam. De qualquer forma, as propostas não paravam de chegar. O Tottenham, em especial, estava em cima dele o tempo todo, mas como ele é torcedor do Arsenal, essa ideia não agradava muito. Aí entra o bilionário Farhad Moshiri, comprando o Everton e dando ao Ronald Koeman um orçamento de 100 milhões de libras, e simplesmente atravessando o negócio, oferecendo ao Palace um pacote de 35 milhões. Isso não só fez dele a contratação mais cara da história do Everton e a maior venda de todos os tempos do Crystal Palace, como também o segundo jogador africano mais caro da história, apenas 1 milhão de libras atrás do Sadio Mané, que tinha acabado de ir pro Liverpool. Tudo isso em menos de 10 anos, desde que ele jogava por apenas 20 libras por partida. E quando confrontado por um repórter, com os fãs preocupados que ele se tornasse mais uma contratação decepcionante, depois de nomes como Schneiderlin, Klaassen e Iwobi, ele respondeu: "Eu sei que vale a pena." Mas na realidade, Bolasie viria a ser uma das piores contratações da história do Everton. No início, tudo parecia perfeito. Ele e o Lukaku estavam totalmente em sintonia. Os dois até falavam os mesmos dialetos congoleses, então os zagueiros não faziam ideia do que eles estavam combinando em campo. E para completar, ele ainda emendou uma sequência fora do normal: 5 participações em gol em apenas 7 jogos como titular.
Mas aí veio o jogo contra o United. Num lance com o Anthony Martial, ele rompeu o ligamento cruzado e o menisco. A partir dali, tudo mudou. Foi o tipo de lesão que praticamente acaba com uma carreira em alto nível. Mesmo depois de 11 meses fora, ele sentia que estava sendo apressado para voltar e chegou a criticar publicamente o departamento médico do Everton, dizendo que não tinham cuidado dele como deviam. Quando o antigo fisioterapeuta do Palace o avaliou, ficou chocado com a fraqueza que o joelho ainda apresentava. E com a chegada do Marco Silva e da contratação recorde do Richarlison, ele perdeu espaço de vez, algo que ele simplesmente não conseguia engolir. Mesmo com o Leicester tentando contratá-lo para o lugar de Mahrez e o Palace buscando uma reviravolta, ele insistiu em ser emprestado, esperando reconquistar seu lugar no Everton. Primeiro foi o Villa, depois Anderlecht, Sporting e Middlesbrough. Perto do fim, ele até ficou com o Sub-23 por 6 meses, mas, eventualmente, teve que deixar o clube. E naquele ponto, entre salários e o valor da transferência, custou-lhe cerca de 1 milhão de libras por cada jogo que ele jogou. Tudo indicava que não havia mais esperança, mas 3 anos depois, após uma passagem pela 2ª divisão da Turquia e 2 meses no Swansea, Bolasie assinou com Criciúma, no Brasil. O cara dos dribles, das firulas e da ousadia foi justamente para a terra do futebol bonito e poucas semanas depois liderou uma vitória histórica por 4-0 sobre o Vasco da Gama. Marcou, deu 2 assistências, tentou uma bicicleta e ainda fez, sei lá que é isto. De repente, mais uma vez, a torcida estava cantando: "Tem certeza que você não é brasileiro?" E eu realmente acho que o Bolasie finalmente tinha encontrado um lar.